Hoje eu vim falar de ansiedade e erros. Eles não precisam ser nem recentes para me manter acordado, no escuro do meu quarto ou mesmo lá no fundo dos meus olhos. Eu revivo os recentes e antigos. Sabe quando você tem 31 anos e ainda fica remoendo e não consegue dormir porque fica pensando naquele erro que você cometeu lá na faculdade? É exatamente isso que acontece comigo, só que um pouquinho pior. Eu lembro que logo quando eu comecei minha carreira de jornalista, qualquer errinho pontuado por um dos meus editores me deixava dias e dias me sentindo culpado e ansioso, apenas imaginando quando eu cometeria outro erro que seria novamente identificado e eu me sentiria horrível por ser um profissional incapaz. Eu também me martirizo bastante pelos erros que eu cometo quando eu bebia demais. Qualquer coisinha, desde falar demais até não lembrar o que aconteceu na noite anterior, tudo me deixava muito deprimido no dia seguinte. Eu também me lembro agora, com 31 anos, eu me lembro muito dos erros que eu cometi em relacionamentos passados. Porque eu era maturo, eu era uma pessoa que não valorizava muito as pessoas com quem eu estava. E agora, percebendo o quão é importante você dar o valor para cada momento especial que você divide com outra pessoa, eu me pego relembrando coisas que eu poderia ter feito diferente. Fico imaginando que eu poderia estar aqui com aquela pessoa que eu amei há muito tempo atrás, mas porque eu fui um babaca, eu não consegui. E é muito louco porque eu, obviamente, não posso voltar no tempo e consertar esses erros. E ficar relembrando dessas falhas minhas me prende, me deixa estático, parado, quando eu deveria, na verdade, pôr em prática todas essas lições que eu aprendi. Tem outra coisa também que eu me martirizo muito, são os erros que eu cometo com a minha relação com a comida, por exemplo, acordar durante a noite e atacar a geladeira. Nossa, no dia seguinte eu só consigo me culpar. E acabo me punindo por causa disso, passando longos períodos sem comer, porque eu acho que isso vai compensar. Então é muito difícil. Eu acho que erros trazem lições, mas ao mesmo tempo você não pode deixar que eles sirvam de âncora para você continuar em frente. E você pode até pensar que, pelo fato de eu refletir tanto a respeito sobre os meus erros, eu cometeria menos, mas é exatamente o contrário. É como se minha ansiedade me cegasse para as lições que eu poderia aprender e eu só consigo pensar que eu estou fadado a cometer os mesmos erros de novo e de novo e de novo. Eu não estou querendo dizer que eu não aprenda, né? Mas no meu caso leva só um pouquinho mais de tempo. Depois de refletir algum tempo, eu descobri que existem dois grandes grupos de erros na minha vida. Aqueles que eu cometo porque eu não entendo e vejo o meu verdadeiro valor, e aqueles que eu cometo por causa das expectativas que eu crio. Por não me valorizar ou não enxergar o meu valor, eu cometi erros constantes. Eu calei quando deveria falar, eu aceitei o que me davam em vez do que eu mereço. Eu me puni várias e diversas vezes por achar que eu nunca me sentiria confortável comigo mesmo, ou que eu não merecia as coisas que estavam acontecendo comigo, ou ainda que eu não merecia mais do que eu realmente tinha. A minha ansiedade também me faz criar diversas expectativas que nem sempre se concretizam. E nesse processo de não se concretizarem, eu cometo diversos erros pensando nessas expectativas ou tentando alcançar essas expectativas. As pessoas dizem que é melhor criar unicórnios, mas mesmo que isso fosse possível ou fácil de fazer, a gente ainda criaria expectativas, porque é o que é natural, criar expectativas. E ainda por cima, ao lembrar de todos esses erros, eu sou acometido por sentimentos maravilhosos, como culpa, vergonha, inadequação. É como se todo mundo estivesse no caminho certo, não cometesse erros, e eu cometesse os erros mais fantásticos da história da humanidade. Eu conheci muitas pessoas
que lidavam com seus erros como se eles fossem medalhas conquistadas pelas batalhas diárias, como se não fossem nada, como se fossem super fáceis de ganhar. Eu gostaria muito de saber se elas realmente aprenderam com esses erros ou não. Mas ainda assim, seria muito legal aprender a criar essa blindagem, esse distanciamento para observar meus erros e realmente aprender com eles e seguir em frente. Porque eu acho que o mais difícil é que enquanto você alimenta, revive, relembra esses erros, você fica preso. É como se você não conseguisse dar o próximo passo. É como se esses erros ainda fossem importantes, quando eles deveriam ser apenas parte da sua história, eu acho. E até lá, até o momento em que eu consiga criar esse distanciamento, essa maturidade para conviver melhor com os meus erros passados e presentes, eles continuam dividindo minha cama e me mantendo acordado junto com minha ansiedade. Mas eu acho que aos poucos eu vou conseguindo mandá-los dormir no sofá de vez em quando e me deixar em paz. Obrigado por assistirem mais um Segunda Sem Ansiedade. Não deixem de se inscrever, deixar seus comentários e até a próxima.